Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos fazer agora a análise do edital para o cargo de auditor de controle externo na especialidade de engenharia, aqui do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, vamos ver aqui alguns detalhes a respeito desse nosso edital e onde você também pode focar o seu estudo para que você tenha um rendimento melhor do seu tempo disponível, da eficiência da forma como você vai estudar e, logicamente, aproveitando todas as sequências, o passo a passo que o Rota 87 entrega aqui no fórum do concurso. Tá? Então, vamos lá. Aqui, naturalmente, é o escopo, né? O que eu vou encontrar na prova? Né? Qual a força que eu preciso dar no meu estudo para que eu possa ir melhor do que os outros estrategicamente, né? Para que eu chegue na frente e consiga ter um rendimento melhor, tendo o mesmo tempo de estudo de cada um. Então, a gente vê aqui essa fatia maior, 50% para o conhecimento específico. Tá? Temos aqui 33% da prova de conhecimento básico. Né? A gente vai ver, identificar todas as disciplinas. E a prova discursiva equivalendo aqui a 17%. Tá? Lembrando também que essa prova discursiva, muito possivelmente, é quem fará a grande diferença. Porque dos classificados, né, vai ficar com a vaga aquele que for se posicionar melhor. Até porque nessa parte mais objetiva tende a haver um equilíbrio muito grande nas primeiras classificações. Né? E aí essa diferença de pontos ela vai se dar justamente aqui nessa prova discursiva. Então vamos lá. A gente falar aqui primeiro de um aspecto geral e depois a gente volta novamente para o específico de uma forma bem objetiva aqui nesse vídeo. Então vai ser uma vaga, tá? Vai ser uma vaga. E só que é o seguinte, uma vaga, mas vão corrigir 10 redações, 10 provas discursivas. Ou seja, entende-se que ficarão classificados, né, ainda que não gere nenhum tipo de direito, ficarão classificados 10 auditores. E aí uma coisa eu tenho que dizer para você, não se impressione com essa questão de ter pouca vaga no concurso. Né? No concurso que eu passei aqui eram 2 vagas, e aí pessoal desesperado e tal, e eu vim com a mentalidade de ficar entre os primeiros, né? Entre os 5 primeiros, entre os 10 primeiros. E aí fui lá, fiquei em primeiro lugar, mas isso não quer dizer muita coisa. O concurso ele vai disponibilizar uma vaga, mas o que eu quero dizer para você é que você tem que fazer essa prova da melhor maneira possível para que sua redação seja corrigida e você fique classificado, porque há uma tendência de chamar mais auditores dentro do prazo de validade, que são 2 anos renováveis por mais 2. Tudo bem? Aqui só a informação de que haverá uma prova objetiva e a prova escrita discursiva, caráter eliminatório e classificatório. Tá? Aqui só estão os valores de vencimento básico. Aqui você vai acrescentar ainda valores de ticket de alimentação. Tá? Alimentação. Tem mais a gratificação de desempenho. Tá? E mais o adicional de qualificação. Tá? Então aqui a gente vai ter aí mais cerca de R$ 6.500, só aqui, tá? Só aqui nessas fatias, tranquilo? Então somado a isso, a gente tem mais isso daqui. Aí auxílio alimentação e outros benefícios, tá? De caráter da classe, tá? E a gente vai ver isso aqui também mais para frente também com mais detalhe dentro do curso. Carga horária, isso aqui é muito importante, né? Você tem 30 horas, e aí você tem, no caso aqui do TCE do Piauí, você tem entre 7 horas e 15 horas. Né? Você tem 7 horas durante o dia para fazer as 6 horas que são necessárias por semana. Então você tem 5 dias na semana, vezes 6 vai dar as 30 horas. Tá? Aí você tem aqui de 7 às 15, ou por exemplo, pode chegar às 8 e sair às 15 horas, né? E assim sucessivamente, fazendo 6 horas por dia com banco de horas também. Então vamos lá. Você tem, na prova objetiva, né? A prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada na cidade de Teresina no dia 22 de agosto, de 13 às 18h30. Tá? 13 às 18h30. E a prova escrita será composta de 100 questões. Tá?
Além da prova escrita, será aplicada a prova discursiva, que consistirá na elaboração de 2 questões discursivas. Aqui no Rota 87 também a gente vai ver detalhes sobre essa prova aqui discursiva também. As questões vão ser elaboradas com base no conteúdo programático constante do edital no anexo 1, constante do anexo 1. Então, as questões discursivas serão sobre todos os assuntos também aqui do conteúdo programático que a gente vai ver. Então, você vai ter 100 questões objetivas, mais as 2 questões discursivas, num período de 5 horas, não é isso? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 horas e meia. Você vai ter 5,5 horas para resolver tudo isso. E aí, a gente vem aqui para uma análise inicial, né, por disciplina. Eu tenho 40 questões aqui de conhecimento básico, tá? Eu posso supor que português vem aí de 15 a 20 questões, tá? 15 a 20 questões, eu estimo isso. Poderia supor que aqui viria 7 de constitucional e 8 de administrativo, já seriam 30, e mais 10 de AFO, tá? Essa é uma divisão razoável, tá? É uma divisão razoável e que eu suponho que seja interessante, tá? Nessa ordem aqui. Português vai vir com umas 15, AFO com umas 10, constitucional 7 e administrativo 8. Beleza. Já aqui na parte de conhecimento específico, a gente tem 60 questões, né? E aí engloba também a auditoria, controle externo e as 3 auditorias específicas para o cargo. Ok? Não é porque existem aqui 3 auditorias voltadas mais para a parte específica de engenharia que ele vai dar força aqui, né? Ainda que eu considere que sim, que ele vá carrear mais pontos para cá. Então aqui poderia, se são 5 disciplinas, né, poderia ficar assim, ó, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. 12, não é isso? 12 vezes 5 dá as 60 questões. Leonardo, então o que é que poderia ser feito aqui? Bom, o que eu suponho que possa ser feito é o seguinte, né? Aqui a gente pode ter 10 questões, tá? 10 questões de auditoria, mais 10 de controle externo, são 20, e as outras 40 divididas aqui nessas 3, tá? Dividida aqui nessas 3. E aí eu teria uma divisão quase que equitativa aqui, né? Teria aqui, ó, 14, 13, 13, por exemplo. Daria as 60 questões também. Então a gente tem que verificar o seguinte, que muito possivelmente a banca ela vai pender para esse lado aqui da parte específica de engenharia. Imagino, e não de forma equitativa como está aqui. Lembrando que aqui é somente uma sugestão de você dar força no seu estudo, de você focar no seu estudo, mas logicamente que a banca está livre para poder fazer qualquer tipo de divisão aí, tá? E aí tem uns critérios aqui para que você seja classificado, né? Se você vai ser considerado aprovado, o candidato que cumulativamente acertar no mínimo 16 questões das 40, né? Ou seja, 40% no conhecimento básico e 30% que dá o quê? 50% no conhecimento específico. Ele está dando atenção aqui para o conhecimento específico e não zerar nenhuma disciplina da prova escrita objetiva. Não pode zerar nenhuma, tá? O candidato que não atender os requisitos do subitem 9.11 será eliminado do concurso. Ok? E os não eliminados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais da prova escrita objetiva. A legislação com vigência após a data de publicação, assim como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não será objeto de avaliação das provas do concurso. Isso quer dizer que a nova lei de licitações, sim, será cobrada nesse concurso, tá? Será cobrada. É bom ficar atento aqui a alguns detalhes da nova lei de licitações também. E aqui a gente entra em alguns detalhes da prova discursiva, que aqui é o seguinte, né? De forma bem objetiva, ela vai acontecer no mesmo dia e horário da prova escrita objetiva. Serão corrigidas as discursivas de 10 vezes o número de vagas. Se tem uma vaga, vão ser corrigidas 10. Tá certo? Vão ser corrigidas 10. E aí, vamos lá, olha só.
Os candidatos que não tiverem a prova discursiva corrigida, na forma dos subitens anteriores, serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso. Isso quer dizer que serão classificados esses 10 aqui. Tá? Então é importante que você fique classificado aqui entre os 10. Ok? E a prova discursiva será composta por 2 questões em cumprimento à lei estadual e terá caráter eliminatório e classificatório. Aqui a gente vai ser mais específico também, mas eu considero que vai ser uma questão nua, pura, né, crua da parte de auditoria de obras, algumas delas, né, rodovia, edificação hídrica e saneamento, e uma outra também que vai envolver uma parte de auditoria, mais o controle externo também, tá? A gente vai ver isso aqui, são suposições, mas a gente tem que ter alguns parâmetros para poder se posicionar a respeito disso. Ok? E aí, o máximo que a FGV diz aqui nesse concurso, né, ela não é específica quanto ao critério, a gente vai ver aqui no curso, né, alguns critérios também dessa prova discursiva, mas a banca não fala nada, ó, é obscuro, ela só diz o seguinte: serão considerados aspectos redacionais com a utilização correta do idioma oficial, né? É o ponto 1. O grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, 2. E bem como a fluência e a coerência na exposição, 3. São 3 partes, mas isso aqui é tranquilo, não se preocupe que a gente vai ver isso aqui com bastante detalhe na parte lá da prova discursiva. E aí, vamos lá. A prova discursiva ela valerá 20 pontos. E ele coloca aqui uma análise, né? Será aprovado na prova discursiva o candidato que acertar no mínimo uma questão da prova escrita discursiva. Isso aqui ficou um pouco... Está aberto, né? Como é que eu vou acertar uma questão se ela vale de 0 a 20 pontos? Eu tenho que saber em que parâmetro eu vou tirar essa nota. Né? Se elas valem 20, cada uma vai valer 10. Não é isso? A princípio, cada uma vai valer 10. E aí eu tenho que acertar uma. É 10 ou 0? Não, né? O edital ficou obscuro nesse ponto aqui. Tá? Ficou obscuro, mas eu imagino que seja não zerar. O que ele está dizendo aqui é que você não pode zerar qualquer uma das provas. Tá? E aí será eliminado do concurso o candidato que na prova escrita e discursiva deixar de entregá-la dentro do tempo, obtiver nota igual a 0, né? E ou lançar seu nome ou marca que eu identifique perante a banca examinadora. O candidato não eliminado será listado em ordem decrescente de pontuação, de acordo com o somatório da nota da prova escrita objetiva e a nota da prova escrita discursiva. Ok? E aqui a gente volta novamente para essa fatia, né? 50% do seu tempo tem que estar dedicado à prova de conhecimentos específicos, 33%, né, português, AFO, direito na ordem, né, português, AFO, direito administrativo e direito constitucional, e esses 17%, como vai envolver tudo, né, vai envolver todas as áreas, né, todas as disciplinas, aí você tem que dissolver, né, saber que esses 17% vão estar ou aqui, né, ou aqui, podendo englobar mais de uma disciplina, que é o que eu acho que vai acontecer. Se a gente levar em consideração só a prova objetiva, a gente tem 60% dela em conhecimento específico, que é o que você pode fazer para distribuir o seu tempo de estudo, como a gente vai ver dentro do ciclo de estudos, e 40% para o conhecimento básico, né? Aquela velha coisa, se eu tenho, por exemplo, 30 horas para estudar na semana, o que é que eu vou fazer aqui? 18 horas eu vou estudar todas as de conhecimento específico e 12 horas eu vou estudar aqui conhecimento básico, né? Podendo aí variar de acordo com o perfil e o avançado do estudo que você se encontra hoje. Bom, então é isso. Essa é a primeira análise, ainda que sucinta. Ela serve para que abra seus olhos em relação ao conjunto dessa prova, né, do que vai ser essa prova, e é onde você pode focar os seus esforços, né, o investimento do teu tempo, e aí quando você tem esse investimento de tempo de quantidade, aí você tem que passar a ter a qualidade no seu estudo, para que você chegue na frente de todo mundo, fique acima do ponto de corte e conquiste a aprovação. Então a gente se vê aí nos próximos vídeos.